Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto e estamos a pouco mais de 24 horas de voltar a entrar em campo ao Campeonato Nacional. E Roger Schmidt continua a preparar a equipa. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 16 de agosto e no dia 16 de agosto de 1953, a secção de cicloturismo do Benfica organizava um festival no Jardim Zoológico, onde procurava assim reunir adeptos do Benfica para poder homenagear 3 ciclistas que tinham feito um raid pelo país. Atenção, estamos a falar de cicloturismo, nem sequer de ciclismo profissional. E acudiram mais de 4.000 pessoas para um programa que incluiu uma gincana entre 28 cicloturistas e ainda uma partida de hóquei sobre rodas, ou seja, um jogo de hóquei disputado em cima de bicicletas. Isto para vermos que em 1953 o Benfica já era um clube do povo e que organizava festivais para manter perto os seus atletas e ainda os seus adeptos. É assim, não posso dizer que tenho saudades deste tipo de eventos, pois eu não era nascido em 1953, mas tenho sim saudades de um Benfica que se preocupava com os seus adeptos e que procurava criar eventos, criar festivais para poder ter assim perto os adeptos das equipas, para que houvesse assim umas sinergias mais positivas e que os adeptos conhecessem sim os seus atletas. Enfim, Benficas de outrora, Benficas grandiosos que hoje em dia infelizmente não os temos. Vamos agora ver então as nossas manchetes. E começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Ivanilson abre portas a entradas. Bournemouth avança com 37 milhões pelo brasileiro já e pode chegar aos 47 em objetivos. A SAD está no mercado a explorar as soluções que estão referenciadas. O Futebol Clube do Porto não paga comissões neste negócio e ainda mantém 10% de uma futura mais-valia. E aqui tenho que parar para comentar esta transferência do Futebol Clube do Porto, que, na minha opinião, é uma excelente transferência. Estamos a falar de um dos jogadores do Futebol Clube do Porto com mais valor no plantel. É um facto, mas conseguir vender este jogador por 37 milhões de euros, mais 10 por objetivos, manter 10% e não pagar comissões, mostra que o Futebol Clube do Porto soube fazer um bom negócio. E aqui há que se lhe tirar o chapéu. E o seu treinador não parece preocupado. Temos alvos identificados e alternativas internas. Quem o garante é Vítor Bruno. Assume a perda de uma referência, mas desdramatiza e aponta soluções. E Francisco Conceição volta a falhar os convocados, tendo hoje o Futebol Clube do Porto que entrar em campo nos Açores, frente ao Santa Clara. E aqui é mais uma novela que se promete alargar durante este final de mercado de transferências, pois aparentemente o Futebol Clube do Porto conta com o jogador, mas o jogador não está muito interessado em continuar de dragão ao peito. Ainda aqui na Europa, calibre europeu. Braga e Vitória ganham e carimbam no acesso aos play-offs da Liga Europa e Liga Conferência. Temos então um Servette 1, Braga 2 e um Guimarães 2, Zurique 0. Carlos Carvalhal diz, missão cumprida e venha ao próximo. E Rui Borges acabou por vir ao cimo a nossa qualidade. E aqui, desde este humilde canal, os meus parabéns às equipas minhotas, pois já o disse várias vezes, é bom para o futebol português e o Benfica no futuro pode beneficiar com isto, pois é importante que o coeficiente seja assim alcançado por todas as equipas que participam, pois ao fim e ao cabo não podem ser só apenas as 3 grandes a carregar Portugal às costas. Ainda aqui no Sporting, Maxi Araújo pode ser ainda melhor. Quem o garante é Gustavo Ferreira. Este selecionador do Sub-23 uruguaio traça perfil do alvo leonino e a contratação está presa por detalhes. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Águias e Nápoles desatam Neres. Conversações para a transferência do brasileiro aceleram. E entretanto, as falsas partidas das Águias só deram o título 2 vezes. E agora vamos então brincar com as estatísticas. Só porque o Benfica perdeu a primeira partida, isso não quer dizer que o Benfica não possa assim voltar a sagrar-se campeão nacional, só porque isso só aconteceu 2 vezes na sua história. A primeira jornada tem pouco valor em termos desportivos, tem mais em termos anímicos. E é importante que o Roger Schmidt consiga reverter este momento e que peça aos jogadores para mostrarem amanhã em casa, frente ao Casa Pia, o que é ser um jogador do Benfica. E não estamos a falar de aumentar a qualidade, pois isso não se consegue numa semana, mas sim melhorar a mentalidade e a atitude, pois ao fim e ao cabo, na minha opinião,
Na minha humilde opinião, foi isso que faltou em Famalicão. A qualidade está lá, o problema foi a falta de ambição, garra e atitude que a equipa demonstrou em campo. Mas enfim, já analisei isso várias vezes durante a semana e não vou voltar a repetir. Agora sim, vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital. Renato pronto. Médio sente que tem condições para ajudar Schmidt no imediato. E, entretanto, Hélder Cristóvão, que o treinou na equipa B, diz: não tenho dúvidas que vai carregar o Benfica. E Neres a um passo do Nápoles. A SAD encaixa 28 milhões de euros. E volto a dizer, se é por 28 milhões de euros, acho que é um mau negócio. Pois ao fim e ao cabo, o que é que vamos ganhar com este jogador? Bola. Este jogador é um facto que veio por pagar um favor ao Shakhtar Donetsk, que ainda nos devia dinheiro de Pedrinho, mas este não é o valor que este jogador apresenta em termos de valor de mercado. O Benfica poderia ganhar na casa dos 35 a 40 milhões de euros e assim conseguia entender o negócio. Não entendo porque é que estamos a vender todos os jogadores pela metade do seu valor. Ou seja, não é que João Neves tenha sido vendido pela metade do valor, mas atendendo que dissemos que só vendíamos pela cláusula de rescisão ou valores perto dessa cláusula, acabámos por vender por metade. E aqui, originalmente, falou-se em 40 milhões de euros, ou 35 mais 5 por objetivos, e agora já vamos em 28 milhões de euros, que certeza absoluta não serão pagos a pronto, e parte deste valor será por objetivos. Por isso, na minha opinião, se for este o valor, é mais um negócio ruinoso. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Bournemouth leva Evanilson. O avançado já está em Inglaterra e rende 37 mais 10 milhões de euros. E Francisco quer ir e aguarda nova oferta da Juve. Vítor Bruno defende Grujic no Futebol Clube do Porto, que entra hoje em campo nos Açores. E aqui volta a tomar então o Futebol Clube do Porto como exemplo, que está a vender Evanilson por um bom valor de mercado. E recordo que este jogador esteve presente na Copa América e nem sequer foi utilizado. É um facto que valoriza por fazer parte da competição, mas ao não jogar, o Futebol Clube do Porto, mesmo assim, consegue vendê-lo por quase 47 milhões de euros se forem alcançados os objetivos. Mas se não for, são 37 milhões de euros de imediato. E David Neres, estamos a falar de um valor 10 milhões de euros abaixo desse mesmo valor. Por isso, volto a dizer, o negócio de David Neres não é um bom negócio. Ainda aqui no Sporting, Maxi Araújo esperado na próxima semana. Toluca e Sporting acertam detalhes. E entretanto, Ioannidis afastado da Liga Europa. O Panathinaikos cai eliminado pelo Ajax após 34 penaltis. E aqui sim pode abrir-se agora uma porta ao Sporting para conseguir negociar o avançado grego. Pois ao fim e ao cabo agora o Panathinaikos já não vai fazer parte das competições europeias. E assim sendo, pode ser que abra a porta a uma das suas principais estrelas. E por falar em Europa, Minho reina na Europa. Portugueses chegam na Liga Europa e na Liga Conferência. E agora sim, vamos então ver o último destaque do Jornal Desportivos, que é assim o do Jornal A Bola. Vítor Roque é o plano B. Sporting já tem alternativa a Ioannidis. O Leão ainda não desistiu do avançado grego, mas o brasileiro do Barcelona pode avançar se Panathinaikos continuar intransigente. E Maxi Araújo custa 16 milhões de euros. E é assim, eu não sei se o Sporting realmente está interessado ou não em Vítor Roque, mas recordo que este avançado, no mercado de dezembro, custou 45 milhões de euros mais 15 a pagar por objetivos ao Barcelona. E há até quem aponte que o Barcelona esses objetivos já os pagou. Estamos a falar de um avançado de 60 milhões de euros, com uma grande projeção mundial. Ou pelo menos era isso que apontavam no mercado de dezembro. Agora, se o Sporting o conseguir contratar, não sei que valores é que estaremos a falar. Mas enfim, não vou comentar esta notícia, pois é apenas um rumor de mercado. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Evanilson no Bournemouth por 37 mais 10 milhões. Dragões ficam com 10% do passe de mais-valias em futura transferência. E ainda a SAD vai ao mercado por avançado. Neuan Pérez negociado. O central argentino da Udinese poderá estar perto do Futebol Clube do Porto. E entretanto o treinador diz: Evanilson faz falta, mas quem está tem de dar a resposta. E esta sim é uma boa mentalidade, pois ao fim e ao cabo o treinador azul e branco já sabia que o clube tinha de vender e prefere perder um ou dois jogadores do que fazer uma salvajada no plantel principal, que é o que parece que está a acontecer no nosso Benfica. Vender abaixo do valor e não investir em jogadores-chave, ou pelo menos é isso que parece. Porque ao fim e ao cabo, acredito que o Benfica não vai ao mercado comprar nenhum médio centro e muito menos um extremo, e vai apostar então nos miúdos que já fazem parte do plantel.
Ainda aqui na Liga Europa, superioridade e golos de luxo no Braga 2, Servette 1 e um domínio avassalador na Liga Conferência no Vitória de Guimarães 2, Zurique 0. E agora sim, vamos então ver mais um destaque minúsculo do nosso Benfica. Intransigência por Neres. Nápoles ainda não chegou aos 30 milhões de euros que as águias exigem. E volto a dizer, 30, 28 é um mau negócio. Estamos a falar de um jogador relativamente jovem, um jogador com futuro e que se encontra perfeitamente enraizado quer no Benfica, quer na nossa liga. E para além disso, foi um jogador preponderante nas manobras ofensivas de Roger Schmidt na época do 38. O ano passado perdeu alguma relevância devido às lesões e à contratação de Di Maria, e embora isto seja um negócio paralelo que nada tem a ver, acabou por influenciar a mentalidade de David Neres, que este ano contava a voltar a ter mais minutos e infelizmente vê que, muito provavelmente, devido ao estatuto de Di Maria e da intransigência de Roger Schmidt em abdicar desse mesmo estatuto, o mesmo será muitas vezes um suplente utilizado e não um titular. E ao fim e ao cabo eu percebo o que vai na cabeça de David Neres. Não percebo é o que é que vai na cabeça dos dirigentes do Benfica. E atenção, não estou a criticar a contratação de Di Maria. Estou sim a criticar que o Benfica não está a zelar pelo seu futuro. Pois ao fim e ao cabo, o astro argentino, embora seja o melhor jogador em termos individuais do plantel do Benfica, será um jogador com um futuro curto e muito provavelmente na sua última época ao serviço das águias. Já David Neres, podíamos estar aqui a falar de um jogador que ainda jogasse de águia ao peito durante mais 5 ou 6 anos, pois ao fim e ao cabo ainda é relativamente jovem e é um jogador com muita qualidade. E o que é que vamos fazer uma vez mais? Não acautelar o futuro para render no imediato alguns milhões e não muitos milhões. Por isso, na minha opinião, não é justificável. Enfim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque no nosso Benfica vai para a preparação da partida com o Casa Pia amanhã em pleno Estádio da Luz e ainda para a novela de David Neres no mercado. Não vou comentar mais nada sobre estes dois assuntos, pois já o fiz durante a leitura das capas, mas acho que o Benfica precisa de olhar sinceramente para dentro e perceber o que é que está a fazer de cara ao futuro. Pois, na minha opinião, as negociatas deste verão não estão a correr de forma que era esperada por nós adeptos. Pois uma coisa é vender, outra coisa é vender mal. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue o X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!